Essa é a primeira parte do estudo da carta de Pedro. É com muita felicidade, gente, que estou recomeçando. Estou recomeçando por quê? Porque Deus, ele não nos deu espírito de temor nem de covardia, mas ele nos deu espírito de ousadia. Então, nós vamos persistir, nós não vamos desistir. A live não ficou salva, mas tá tudo bem. Deus continua no controle, Deus segue no controle, tá? Ele reina sobre todas as coisas e eu quero orar com vocês que estão entrando aí. Envie essa live para alguém que esteja precisando de uma palavra e que Deus fale aos nossos corações hoje. Que seja uma live abençoada e que Deus derrame sobre nós a vontade dEle, a palavra dEle, o poder dEle, em nome de Jesus, viu? Senhor, Pai, muito obrigada, Pai, por ser o nosso Deus. Obrigada por nos consolar, obrigada por nos confortar, obrigada por nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender, obrigada por não desistir de nós e é por isso, Pai, que nós também não podemos desistir, é por isso, Pai, que nós não podemos retroceder, nós só podemos avançar. E eu te glorifico, Deus, porque é o Senhor quem nos tem feito avançar. É o Senhor quem nos tem feito correr a corrida que está proposta para nós. É o Senhor quem tem nos renovado. É o Senhor quem tem nos dado graça. É o Senhor quem tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos levantado. É o Senhor quem tem tirado o teu próprio povo da mornidão. É o Senhor quem tem nos avivado, nos alertado e nos ensinado que nós precisamos, Pai, nós precisamos nos colocar na Tua presença, nós precisamos nos colocar na posição de servos do Senhor, nós precisamos nos colocar na posição de filhos do Senhor, nós precisamos não desistir de fazer a Tua vontade sobre essa terra, não desistir de pregar o Teu evangelho, não desistir de fazer a Tua obra, não desistir de amar, ainda que nós não sejamos amados. Não desistir de orar, ainda que nós estejamos sendo perseguidos. Não desistir de cumprir o propósito que o Senhor tem por meio das nossas vidas. E eu te glorifico por isso, Pai, porque eu sei que o Senhor tem total controle da nossa vida. Eu sei que é o Senhor quem nos leva para um canto e para outro. É o Senhor quem nos tira. É o Senhor quem abre a porta. É o Senhor quem fecha a porta. É o Senhor quem nos coloca onde o Senhor quer. É o Senhor quem nos apresenta quem o Senhor quer. É o Senhor quem nos modifica como o Senhor quer. É o Senhor quem nos transforma. Ao mesmo tempo em que foi o Senhor quem nos deu essa essência. O Senhor nos deu a essência. E o Senhor deseja que a essência que o Senhor nos deu seja usada para a glória do Teu nome, Pai. Então, em nome de Jesus, com ousadia, com coragem, com força, com intrepidez, sem medo, sem temor, que a gente avance, porque a igreja precisa avançar, porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito pelo contrário. Nós é que avançamos, nós é que corremos, nós é que progredimos, porque nós cremos, Pai, que o Teu poder opera na nossa fraqueza. Nós cremos, Pai, que nós estamos debaixo do Teu poder e da Tua fortaleza, não do nosso poder, não da nossa fortaleza, não da nossa capacidade. É por isso, Pai, que nós pedimos ao Senhor, coloca sobre nós a Tua armadura, a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Porque Satanás é astuto, mas ele não se renova. Ele não se renova. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. O inimigo não tem poder de se renovar. Ele não tem esse poder. Quem se renova é o Senhor. E se nós somos filhos do Senhor, nós também nos renovamos no Senhor. E se nós somos participantes, fomos participantes dos sofrimentos do Senhor, nós também seremos participantes da herança que está proposta para nós. E é nos baseando nessa herança, confiando nessa herança, que eu me coloco aqui hoje na Tua presença e que eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor quiser, porque o Senhor é bom para fazer o que o Senhor quiser. Bem? Então vamos lá. Não sei falar os nomes aí, vamos seguir, porque eu não quero, em nome de Jesus, passar dos 45, 50 minutos, tá bom, gente? Então, vou seguir aqui. Essa live, em nome de Jesus, Lara, Sueli, Mônica, Alan, em nome de Jesus ela vai ficar salva, tá bom? E se ela ficar salva aqui, porque eu tenho fé que eu vou conseguir dessa vez,
você depois manda ela para alguém, porque vai ser a primeira parte do livro, da primeira carta de Pedro, tá bom? Então vamos lá. Pedro, quem conhece a história de Pedro, quem sabe como foi, oi Manu, Edilane, quem sabe como foi que Pedro se encontrou com Jesus? Quem é que se lembra? Vou começar por aí então hoje, tá bom? Nós vamos ler aqui a primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro. E Pedro é um apóstolo que eu amo profundamente, por identificação, a gente se identifica muito com os homens e mulheres de Deus da Bíblia. E Pedro é muito especial para mim por conta da intensidade. Vocês consideram uma pessoa intensa? Vocês consideram uma pessoa que fala muito às vezes? Eu me considero, né? Eu me considero. E Pedro era assim. Pedro falava muito, Pedro era intenso, Pedro amava profundamente. Alan, ainda não vi The Chosen, ainda vou assistir. Todo mundo diz que é maravilhoso, eu não consegui ainda, mas eu vou assistir. Porque eu quero parar para assistir tudo de uma vez, sabe? Mas em breve assistirei. E Pedro era muito intenso, né? Pedro falava muito, né? E eu falei ontem aqui pra vocês que tem um livro maravilhoso que se chama Temperamentos Transformados. Quem puder ler esse livro, leia. Eu indico para as pessoas, porque é muito bom. E fala sobre os tipos de temperamentos que nós temos. A Suelen estava por aí, não sei se ela ainda tá. E a Suelen, minha amiga, ela é psicóloga, né? E ela deve entender disso muito, mas muito melhor que eu, né? Esse livro fala sobre os 4 temperamentos que nós podemos ter. Nós nascemos com eles, né? E fala sobre o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. E Pedro, né, de acordo com esse livro e com a análise crua que eu fiz, ele se caracteriza como um homem bastante sanguíneo. Pedro era bastante sanguíneo. A Suelen tá aí. Então, minha amiga, acrescenta aí se eu faltar em alguma parte aqui, quando se trata desses temperamentos aí, a respeito de Pedro, tá bom? Fica livre aí pra você falar o que você quiser. Digita aí. E Pedro, ele era bastante sanguíneo, né? Você vê que ele era intenso. Você vê que ele era 880. Né? E é por muita identificação que hoje eu decidi não, perguntei pra Deus, claro, né? Mas tive no meu coração de que era essa a vontade dele pra esse primeiro estudo que nós estamos fazendo aqui no meu Instagram, depois de muitos anos, né? Depois de Provérbios, há muitos anos estamos aqui. E Pedro é por identificação mesmo. E quando foi que Pedro se encontrou com Jesus? Vamos lá comigo em Mateus 4:18. Abri certinho, gente, uma página só. Mateus 4:18 fala quando Pedro se encontrou com Jesus. Olha só, a Manu tá falando, sou colérica e sanguínea. Olha só, a Suelen tá aí, ela vai me corrigir. Alguns psicólogos acreditam, e esse livro fala um pouco sobre isso também, né? Que nós não temos apenas um tipo de personalidade, a gente pode ter um pouco de outras personalidades também. Mas que nós temos uma que se sobressai. Alguns acreditam assim, outros acreditam que não, que nós temos apenas um temperamento. Eu não sei como que a Suelen pensa. Se você pensar diferente, minha amiga, digita aí pra gente, tá bom? Mas o mais interessante dos nossos temperamentos, né, da personalidade de cada um, é que quando entra o fator Deus na nossa vida, nós somos alterados. Se nós permitimos que Deus entre na nossa vida, mas nós não somos alterados, então tem alguma coisa muito esquisita, alguma coisa muito errada não tá certa em nós, porque é necessário que a gente seja alterado, é necessário que haja essa transformação em nós, né? E hoje eu estava assistindo uma pregação maravilhosa que uma amiga minha, a Cris, me mandou, sobre o pastor Paulo Borges Júnior, né? E ele disse uma frase que eu amei, e ele disse assim: passe pela transformação que for, mas seja sempre o mesmo. Gente, eu achei essa frase maravilhosa, incrível. Por que incrível? Porque nós precisamos sempre, né? Nós precisamos sempre passar por uma transformação a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida, né? Nós precisamos ser transformados dia após dia, mas que a gente se mantenha na essência que Deus nos deu. A essência que Deus nos deu, ela deve ser usada para a glória de Deus. E nós vemos que a intensidade, nós vemos que a intensidade de Pedro, ela continuou. Ela continuou. Porque depois que Jesus morreu, nós vamos ver isso mais pra frente.
Pedro foi um homem muito usado por Deus, mas muito usado por Deus. A palavra diz que Deus usava a sombra de Pedro para curar. E olha, não fique uma pessoa religiosa achando que a tua sombra é que cura, achando que o lenço ungido é que cura, achando que o óculos ungido é que cura, a caneta ungida é que cura. Não, gente, não. É Deus por meio dos homens, né? É o poder de Deus que opera na nossa fraqueza. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos os dons do Espírito Santo, né? E os dons são do Espírito Santo. E nós vemos então que Pedro, ele era um homem muito usado por Deus, mas a princípio, quando ele se encontrou com Jesus, ele era apenas um pescador. Pedro era apenas um pescador quando ele se encontrou com Jesus. Então vai comigo aqui, Mateus capítulo 4, Mateus 4, verso 18. Mateus 4, 18 diz o quê? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Olha isso. Um se chamava Simão, que era Pedro, né? E o outro, André. E eles faziam o quê? Eles lançavam as redes ao mar. Porque eram o quê? Pescadores. Olha que forte isso. O que você fazia antes de conhecer Jesus? O que você fazia antes de conhecer Jesus? Eu era jornalista. E o maior sonho da minha vida era apresentar o Jornal Nacional. Olha como a gente é transformado, né? Olha como a gente é modificado. Porque o maior sonho da minha vida era apresentar o Jornal Nacional. Eu fiz jornalismo com esse objetivo. Eu um dia vou apresentar o Jornal Nacional. Tinha também um desejo muito grande de fazer cobertura de guerra, de ser correspondente internacional. Então eu queria ir para a faixa de Gaza, queria ir para a Palestina, queria ir para os locais de guerra, né? Fazer cobertura de guerra, porque isso pra mim era incrível, né? E eram esses os meus sonhos. Quais eram os seus sonhos? Quais eram os planejamentos que você tinha para sua vida? Pedro tinha os planejamentos para a vida dele. Ele era pescador. Então, muito provavelmente, no contexto em que Pedro vivia, ele achava que aquele seria o futuro dele para sempre, né? Que a vida dele seria sempre aquela. Mas olha que incrível como que é quando Jesus entra na nossa vida. Quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra na nossa vida, a intenção que a gente tem na vida, a previsão que a gente faz para nossa vida, os planos que a gente faz na nossa vida, eles são alterados. É tão incrível isso que Provérbios 16 diz o quê? Provérbios 16, é 16, não é? Provérbios 16, verso 1, eu acho que é lá que diz que o homem faz planos, é isso aí. Provérbios 16, verso 1, o coração do homem faz planos, vou até marcar aqui. O coração do homem faz planos. Eu sou canhota, eu tenho que virar a Bíblia para poder escrever. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem de onde? Ela vem da boca do Senhor. Ela vem dos lábios do Senhor. Então, você pode fazer muitos planos, como o Pedro fazia, como o André, o irmão dele, fazia, como muitos homens e mulheres aqui na Bíblia faziam. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Jesus viu então que Pedro, que era Simão, Pedro, né? E o irmão André, eles estavam pescando. E eles jogaram a rede porque eles eram pescadores. Aí Jesus disse o que para eles? O que Jesus disse para você? O que Jesus disse para você quando você se encontrou com ele? Jesus disse a eles o quê? Vinde após mim. Isso é o verso 19 de Mateus 4, 19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu falei isso ontem, olha que incrível. Aquilo que nós fazíamos anteriormente, né? Aquilo que eu fazia antes, né? Eu falei pra vocês, o meu sonho era ser jornalista, eu fiz jornalismo. E aí eu queria apresentar o Jornal Nacional. Eu queria viajar o mundo inteiro cobrindo guerra. Eu queria dar reportagem, dar notícias incríveis para as pessoas. Eu queria deixar as pessoas informadas sobre o que acontecia no mundo. Eu queria que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Olha como é incrível e como Deus faz. Ele usa aquilo que nós estudamos, ele usa aquilo que nós fizemos antes para a glória dele também. Então, assim, aquilo que eu estudei antes, hoje eu uso para poder falar de Jesus, porque eu continuo dando notícias às pessoas. Só que hoje eu dou boas notícias às pessoas e não notícias ruins, né? Deus me disse isso há pouco tempo, trazendo
renovo para o meu coração, trazendo ânimo para o meu coração num dia de desânimo e de cansaço. E ele me disse o quê? Eu te chamei para dar notícias, mas notícias boas. Imagina que terrível seria se você estivesse trabalhando na sua área ainda. Você daria notícias ruins às pessoas e não notícias boas. Não é verdade? Então Deus, ele responde os nossos questionamentos. E ele usa aquilo que ele nos deu no passado para que hoje a gente possa usar para a glória de Deus. Não é incrível isso? Meu amigo Pastor Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Então é lindo como Deus faz, é lindo. E Pedro, ele era um simples pescador. Pedro era um simples pescador, mas que foi encontrado por Jesus. E quando ele foi encontrado por Jesus, Jesus chamou ele, chamou André e chamou Pedro. Venham, porque agora Manu, Estela, Dal Cavalcante, Thalita, vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham, porque agora eu vou dar uma nova vida para vocês. Olha a personalidade do homem sendo alterada. Olha as características do homem Bebel sendo alterada. A gente falou sobre os temperamentos aqui, você que está chegando agora, depois você assista do início. Então Pedro tinha um temperamento muito sanguíneo, mas olha Deus alterando as características dele. E aí Deus chama Pedro e chama André para que eles sejam pescadores de homens. Então aqueles que pescavam peixes, eles vão passar a pescar homens. Então as características que Deus te deu, ele quer usar para a glória dele, viu? Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou muito, às vezes eu falo demais. Deus vai usar isso de alguma forma para manifestar a glória dele. Ah, mas eu sou muito tímido. Deus vai transformar isso para que você tenha a ousadia e a coragem de falar. E, inclusive, Deus faz não por meio das nossas capacidades. Deus faz a despeito das nossas capacidades. Deus faz sem necessitar das nossas capacidades. Deus não precisa das nossas capacidades. Ele faz como Ele quer na nossa vida. Não é incrível isso? Carla, Manu, Rose, é lindo. Deus faz assim, porque se Ele dependesse da sua capacidade, Tony, se Ele dependesse, Elaine, da tua capacidade, o que Ele faria? Somente aquilo que nós achamos que podemos. E na realidade, nós não podemos nada. Não é isso? Nós não podemos nada. Então a gente vê aqui que Jesus chama Pedro para que ele passe a ser pescador de homens. E a palavra diz no verso 20 que, então, imediatamente Pedro e André, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. E ali, gente, a gente vê o início do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de passar por um tempo de deserto. Jesus tinha acabado de sofrer ali no deserto, sendo afrontado por Satanás, sendo humilhado, pisado por Satanás. E ali naquele deserto, Jesus ficou 40 dias sem comer. Imagina 40 dias. Gente, eu faço 2 dias de jejum, 3 dias de jejum. Eu tô morrendo. Esses dias aí eu fiz 2 dias de jejum e Senhor, vou entregar. Mas Deus dizia no meu coração, agora que vai começar a ficar bom, você vai parar. Agora que vai começar a ficar bom, você vai parar. Mas eu não aguentei nesse dia e entreguei o jejum. Tô idolatrando o jejum? Não. Tô dizendo que você só é ouvido se você fizer jejum? Não. Não digam que eu disse isso, porque eu não disse. Mas o jejum é uma forma de nos capacitar. É uma forma de nos avivar. É uma forma de nos melhorar. É uma forma tremenda de nos melhorar e de nos avivar. É muito bom. Então, aqui nós vemos como é que Pedro se encontrou com Jesus, tá? Porque hoje, especificamente, nós estamos lendo a primeira carta de Pedro, parte 1, tá bom? E então, vamos começar a ler. Nós vemos aqui como é que Pedro se encontrou com Jesus, todo mundo já ficou atento aí, que ele foi chamado por Jesus para deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens. Vemos também que Deus usa aquilo que Ele já nos deu para a glória dele, como o nosso temperamento, as características que Ele colocou em nós. Sabemos também que Ele nos altera, nos transforma, Ele nos muda, né? Ele nos torna novas pessoas e usa as características que Ele mesmo nos deu para a glória dele. Amém! Que coisa maravilhosa. Aí aqui então, na primeira epístola de Pedro, ele começa falando. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele já se apresenta como aquele que escreveu essa carta. Então nós já temos certeza de que essa carta foi composta por Pedro. Embora nós saibamos, e quando você lê o capítulo inteiro, você vai ver no final que foi um cara chamado Silvano quem escreveu para Pedro, mas Pedro quem ditou para ele essa carta que ele enviou àquele povo que precisava ouvir uma palavra de Deus. Então Pedro, apóstolo de Cristo, para quem? Aos eleitos que são forasteiros, uma palavra forte, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia,
Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Oi, Josi, Cláudia, Joyce, olha que lindo. Pedro começa escrevendo essa carta desejando aquele povo que era como forasteiro. Você se sente como um forasteiro nessa terra? Um forasteiro que não tem casa, que não tem onde ficar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque na realidade a nossa terra não é aqui. A nossa casa, a nossa morada não é aqui. Então todos nós nos sentimos como forasteiros. E aquele povo, para quem Pedro estava escrevendo, era um povo que estava sofrendo. Era um povo que estava sendo perseguido. Era um povo que estava sendo amedrontado. Era um povo que estava sendo humilhado. Era um povo que estava passando por lutas e por perseguições. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Então, você está passando por perseguições e lutas. O povo de Deus na Bíblia também passou, e muito por isso. Nós enfrentamos muitas perseguições. Nós passamos por muitas lutas. Nós passamos por muito descaso. Nós passamos por provações. Nós somos tentados a todo momento, né? Jesus foi tentado, mãe, não foi? Em Lucas 4, Mateus 4, Jesus foi tentado por Satanás. Durante 40 dias ele sofreu. E no ministério de Jesus inteiro ele sofreu perseguição. As pessoas deixaram de segui-lo. As pessoas se afastavam quando ele falava a verdade, né? As pessoas não queriam ouvir a verdade. Volto a dizer, qualquer semelhança é mera coincidência com o que nós vivemos hoje em dia. As pessoas não queriam ouvir o que Jesus tinha a falar. Não querem ouvir aquilo que você tem a dizer? Se acostume. Se Jesus passou por isso, nós também vamos passar por isso. E Jesus, por meio da vida de Pedro, começa a dizer para essas pessoas, isso, Carla, exatamente, em outra versão é peregrinos, né? Sem casa, sem família, sem saber onde nós vamos ficar, sem saber qual é o nosso lar. Peregrino. Um indivíduo andante que viaja, que empreende longas jornadas. É ou não é o que nós somos? Isso representa muito minha vida, viu? Mãe, eu também te amo, viu? Que bom que você tá aí. Isso representa muito a minha vida também, né? Nós andamos de um lado para o outro falando de Jesus. Nós não sabemos para onde vamos amanhã. Nós não sabemos onde vamos estar depois de amanhã. Mas nós só sabemos que estamos cumprindo o propósito de Jesus. Nós só sabemos que estamos fazendo aquilo que Jesus quer que a gente faça. E essa é a parte mais importante. Fazer o que Jesus quer que a gente faça. Fazer a vontade dele, né? Fazer a vontade dele, Dal Cavalcante. É o que alegra o nosso coração, não é? É o que alegra o nosso coração, não é, mãe? Fazer a vontade de Deus é o que traz paz ao nosso coração. E aquele povo era peregrino. Aquele povo era andante. Aquele povo também não tinha casa, né? Tinha casa no sentido de espiritualmente falando, né? Não sabiam para onde iam, mas sabiam de onde vinham, né? É importante isso. Eu posso não saber para onde eu vou, mas eu sei de onde eu vim. Eu sempre me lembro de onde eu vim. É importante que a gente sempre se lembre da nossa origem. E é importante que a gente sempre se lembre de quem nós somos filhos. Pedro estava falando isso para aquele povo. Vocês sabem de quem vocês são? Né? Ele já começa desejando para eles graça e paz, que a graça de Deus e que a paz de Deus sejam multiplicadas no meio de vocês. Por quê? Porque aquele povo era cristão e aquele povo estava sofrendo. Então Pedro começa falando para aquele povo, olha, eu sei que vocês são povo de Deus, estou escrevendo essa carta aqui para vocês que vocês se renovem, para que vocês sejam avivados, para que vocês continuem correndo, para que vocês não desistam. Quantas vezes nós precisamos ouvir uma palavra de encorajamento de alguém? Quantas vezes nós precisamos ouvir uma palavra que traga ânimo ao nosso coração? Quantas vezes nós precisamos ouvir uma palavra que traga renovo ao nosso coração? Pedro sabia. Aquele povo era povo de Deus, mas era um povo que estava sofrendo perseguição. E olha que lindo que ele diz. Verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ou seja, bendito seja Deus, que é Pai de Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, quem é misericordioso, não é Deus?
Mateus, no capítulo 5, não diz que bem-aventurados são os misericordiosos porque vão receber misericórdia? Olha que lindo isso. Jesus é cheio de misericórdia. Deus é cheio de misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Na misericórdia do Senhor você pode descansar. O homem pode não ser misericordioso com você, mas Deus é misericordioso com você. Olha que lindo isso. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, Pedro diz para aquele povo: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Regenerar é o quê? Nos transformou, nos renovou, nos lapidou. Nós estamos falando aqui de transformação, né? Então, bendito seja Deus que nos transformou. Bendito seja Deus que nos regenerou. Bendito seja Deus que cuidou de nós, né? Regeneração. Regeneração significa o quê? Revivificação, refortalecimento, recuperação moral e espiritual. Olha que lindo. Então, bendito seja o Deus que nos revivificou, que nos regenerou, que nos refortaleceu. Deus fez isso com você. No momento em que você recebeu Jesus no seu coração, você foi refortalecido. No momento em que você recebeu Jesus no seu coração, você morreu para a carne e viveu para Cristo. Houve uma morte espiritual a partir do momento em que você recebeu Jesus. Essa morte espiritual trouxe vida espiritual para você. Então, por isso que é tão importante que a gente reconheça Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É isso, Carla, exatamente. Ele nos lavou. Regenerar é lavar também. Ele nos lavou dos nossos pecados. Ele nos limpou dos nossos pecados. Ele nos regenerou, revivificou, nos transformou, nos renovou, nos recuperou espiritualmente falando. Que lindo! E aí, Pedro fala para aquele povo, segundo a misericórdia de Deus, que é Pai de Jesus Cristo, ele nos regenerou para uma viva esperança. E aí, a sua esperança, ela tá viva ou ela tá morta? A sua esperança está viva ou está morta? Coloca aí para mim, digita aí para mim. Minha esperança está viva ou está morta? Com sinceridade. Raison, sua esperança tá viva ou tá morta? Olha só o que significa esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Olha que lindo, olha que lindo. A sua fé tá viva. Hebreus 11, no verso 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus também, capítulo 11 também, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, Thalita, Edilane, Carla, Josi, que aquele que se aproxima de Deus saiba quem ele é. Saiba quem ele é e creia que ele é recompensador, galardoador. Você crê que Deus é galardoador? Sabe o que é galardoador? Sabe o que é galardoador? Vou ler para vocês também. O que é galardoador? O que significa galardoador? Aquele que se galardoa, aquele que se doa. Aquele que se doa. Quem é galardoador? Aquele que recompensa, aquele que nos renova, aquele que nos dá aquilo que nós precisamos. O que é que você está precisando hoje? Jesus tem renovo para a sua vida. Pedro estava escrevendo para aquele povo que era povo de Deus, era o povo que estava em Roma, não estava na Babilônia. Pedro nessa carta escreve acerca da Babilônia, mas a Babilônia entre aspas, porque Babilônia foi o local onde o povo de Deus ficou prisioneiro por muito tempo e sofreu bastante. Nessa carta, Pedro estava escrevendo para o povo que estava em Roma. E essa carta foi uma carta circular enviada para várias regiões, para várias cidades, para vários locais ali em Roma. Então muitos leram essa carta. E enquanto eles leram aquela carta, eles foram avivados, eles foram renovados. E Pedro escrevia para aquele povo, para que aquele povo fosse renovado. Para que aquele povo não abandonasse Jesus. Aquele povo que conhecia Jesus estava precisando ser renovado. Por isso Pedro escreveu para eles. E Pedro disse para eles: olha, não desista. Ei, lembra de quem vocês são. Ele começa na carta dizendo: vocês lembram de quem vocês são? Vocês estão se lembrando que vocês são filhos de um Deus que deu o filho dele, o único filho dele, para morrer por você? Você está se lembrando que o teu Deus, que é teu pai,
te regenerou para uma viva esperança. Ei, vocês estão se lembrando que a esperança tem que ser viva e não morta? Você está se lembrando que você não pode ter uma esperança morta? Você está se lembrando que a tua esperança tem que ser viva no Senhor? Tá se lembrando que você não vai desistir, não é pra você desistir. Tá se lembrando que não é pra você ficar pelo meio do caminho, porque Deus tá guiando os teus passos. Tá se lembrando que você não vai ficar parado, não vai nadar e morrer na praia, porque Deus é quem luta as tuas lutas. Deus é quem luta as tuas guerras. Ei, povo de Deus, povo que crê em Deus, não desista, persista, insista. Tô eu aqui hoje, no segundo dia, fazendo live sobre a primeira epístola de Pedro. Por quê? Porque a live que eu fiz ontem não ficou salva. E eu disse, eu não vou desistir, eu vou fazer hoje de novo. E com a graça de Deus, essa live vai ficar salva. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, essa live vai ficar salva. E aí, o que Pedro diz? Olha, Deus deu o filho Jesus dele. Deus que é cheio de misericórdia, deu o filho dele, Jesus, para morrer por você. Para que você tenha uma viva esperança. A tua esperança está viva? A tua esperança tem que estar viva. Porque você crê num Deus que é vivo. O teu Deus não está morto. O nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo. Nosso Deus está vivo. Então a nossa esperança precisa estar viva. E aí ele diz para aquele povo, olha, ele regenerou vocês, Suelen, Nunes, André. Ele regenerou a vida de vocês para uma viva esperança. Creia que Deus é capaz de fazer todas as coisas na sua vida. Creia que Deus é capaz de fazer tudo na sua vida, Nunes. Creia que Deus pode mudar o cenário que você está vivendo, Carla, Thalita, Carol. Creia que Deus pode mudar. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A partir do momento, Dani, Alain, Cláudia, que Jesus ressuscitou, você tem uma viva esperança, porque ele não mentiu que ressuscitaria. Ele disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. E ele disse, Bebel, ele disse que ressuscitaria, Thalita, e ele ressuscitou. Então nele você pode confiar. Você pode não confiar em mim, você pode não confiar no que eu estou falando, Tainara, mas em Deus você pode confiar, porque nele vale a pena confiar. Cristo, Maria, esperança da glória, é isso mesmo. Ele é a nossa esperança viva. A sua esperança está nos homens? A Bíblia não nos manda confiar nos homens, embora sim, nós tenhamos pessoas que nos amam e que nós amamos. Sim, nós tenhamos pessoas que são leais, são poucas, mas sim, nós tenhamos, sim, nós temos. Mas a Bíblia diz que a gente é maldito por confiar no homem. Maldito é o homem que confia no homem. O livro de Jeremias fala sobre isso. Que coloca no homem a sua esperança. Mas bendito é o homem que confia em Deus e deposita em Deus a sua esperança. Em quem está depositada a sua esperança? Eu deposito a minha esperança em Deus. E Pedro está alertando aquele povo e dizendo para aquele povo, deposite a tua esperança em Deus, ele está no controle. Nani, deposite a tua esperança em Deus, ele está no controle aí em Santa Catarina. Ele está no controle sobre tudo isso de horrível que tem acontecido aí nesse estado. Deus, ele está no controle. Deus, ele pode mudar todo esse cenário. Em nome de Jesus, eu clamo para que Deus mude o que está acontecendo em Santa Catarina. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas soterradas? Quantas pessoas sofrendo? Quantos desastres? E nós estamos vendo quantos desastres pelo mundo. Desastres no Irã, desastres até no Afeganistão. O que está acontecendo na China? Gente, o que está acontecendo agora na China? Guerra, tá em guerra, a China está em guerra. O que está acontecendo no mundo? Nós precisamos clamar, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Por isso Pedro diz para aquele povo, lembra de quem vocês são. Vocês são filhos de Deus. Ele chamou vocês para uma esperança viva. Ele regenerou vocês por meio da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Ele traz para vocês, ele tem para nós uma esperança viva. A esperança que Deus tem para nós é viva. Por quê? Porque existe uma herança incorruptível reservada para nós. Existe uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Existe uma herança que é garantida por meio da morte de Jesus Cristo. Essa herança que nos dá vida. Existe uma herança que nos vivifica. Existe uma herança que nos regenera. Existe uma herança que nos renova. Lembra da herança que tem para você. Lembra das ruas de ouro que estão reservadas para você. Lembra da nova Jerusalém onde nós vamos morar. Lembra do corpo glorioso que nós vamos ter. Lembra, Estela, Jennifer. Lembra do que está prometido para nós. Existe uma herança incorruptível, ou seja, ninguém tira essa herança de você. Ninguém arranca de você essa filiação. Ninguém arranca de você que você é filha e filho de Deus. Podem falar, podem tramar, podem mentir. Podem tentar usurpar, podem tentar roubar, podem tentar furtar. Ninguém arranca de você essa herança. Essa herança é viva.
Essa herança é viva, essa herança é incorruptível. Ninguém vai arrancar de você a herança que Deus tem. Nos preocupamos com ouros, nos preocupamos em nos vestir bem, não tá errado se cuidar, mas a maior herança que nós vamos ter não é aqui nessa terra, é na glória. Nos preocupamos em sermos aceitos pelas pessoas, em sermos queridos pelas pessoas, mas Gálatas 1 no verso 10 diz: por acaso sou servo de homens ou servo de Deus? Por acaso trabalho para homens ou trabalho para Deus? Se eu trabalhasse para homens, eu não seria serva de Deus. Nós trabalhamos para Deus, então sejamos aceitos por Deus, sejamos aprovados por Deus. Se Deus me aprova, se Deus te aprova, é isso que importa. Deus está trabalhando isso em mim agora. Seja aprovada por mim, seja querida por mim, que sou teu pai. O que pensam ou deixam de pensar. Se você fala isso ou deixa de falar e concordam ou discordam de você, paciência, faça o que eu estou mandando fazer. Ainda que a água dê na canela, faça o que eu mando fazer. Faça o que eu mando fazer. Amém, minha amiga Lilian. Que bom que você tá aí. E aí, Pedro continua dizendo: existe uma herança incorruptível que está reservada para você. Uma herança sem mácula, uma herança que ninguém vai roubar de você. Ninguém vai tirar de você essa herança. Homem nenhum no mundo consegue arrancar de você essa herança. Segue firme no Senhor, continua firme nele, porque essa herança ninguém tira de você. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Olha que lindo. Existe uma herança reservada para você, que é guardado, que é guardada, Thalita, pelo poder de Deus. O poder de Deus te guarda. Salmo 91, no verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 34, verso 7 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. O mesmo Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Olha que lindo! Salmo 91 também diz que Deus dá ordem aos anjos para que nos guardem a todo momento. Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Gente, que coisa linda que Deus faz. Ele permite que nós tenhamos capacidade de sermos abençoados e também de abençoarmos os outros. Que coisa maravilhosa. E eu vou terminar aqui só lendo até o 7, porque eu não quero passar de 40 e poucos minutos. E lembrando que esse é o primeiro vídeo da primeira carta de Pedro ainda. Nós vamos terminar esse livro, que é bem pequenininho, são só 5 capítulos, mas hoje eu vou até o verso 7. E que diz que sois guardados, tô no 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você é guardado pelo poder de Deus mediante o quê? Por meio do quê? Através do quê? Por meio do quê? Por meio da fé. Então, é a fé que te faz se levantar. E a fé não é dom seu, não. Você não é capaz de ter fé. Você acha que você é capaz de ter fé? Não. A fé é dom de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são alguns. E um dos dons do Espírito Santo, cadê? Cadê? A fé. Vou ler para vocês. 1 Coríntios 13, verso 9. A outro, no mesmo Espírito, é concedido a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Ou seja, a fé é dom de Deus. A fé não é dom seu. Você não tem força para ter fé. Você não tem força para perdoar. Você não tem força para orar por quem te persegue. Quem te capacita para isso é o Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo quem diz, porque a palavra diz: ame os seus inimigos e ore pelos seus perseguidores. Você não tem capacidade de fazer isso. Você não tem capacidade de sentar ao lado de alguém que você sabe que fala mal de você. Quem te capacita para isso é o Espírito Santo. Você não tem capacidade de amar e abraçar e de olhar no olho daquele que você sabe que trama contra você. Quem te capacita para isso é o Espírito Santo de Deus. Você não tem fé. A fé que nós temos, ela vem de Deus. Os dons que nós temos, eles vêm do Espírito Santo de Deus. E Deus derrama com força, porque Ele é amoroso. E Ele derrama os dons dele sobre a igreja de Cristo, para que a igreja seja ainda mais avivada. Glória a Deus por isso. E mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Existe a salvação. O trono branco vem aí. O julgamento final vem aí. Muitas pessoas se julgam certas hoje em dia, corretas hoje em dia. Espere pelo julgamento de Deus. Deus não deu o apito final ainda. Espere pela avaliação de Deus. Deus não deu o parecer dele ainda. Os homens dão
as suas informações. Os homens dizem aquilo que eles pensam. Deus é quem bate o martelo. Deus é quem diz no final quem é de Deus e quem não é. Deus é quem mostra quem é de Deus e quem não é. Espera pelo apito de Deus. Aí continua, verso 6. Nisso exultais. Nisso o quê? No quê? Exultais. Aula de português. No que nós exultamos aqui? Na herança incorruptível que está reservada para nós. Nisso você pode gritar de alegria. Nisso, meu Deus, que menino louco! Eu tomei um susto! Nisso você pode pular de alegria. Nisso, na herança que está reservada para você. Essa herança incorruptível, ninguém vai arrancar de você. Nisso exultais. Então, nisso se alegra, meu amigo. Se alegra nessa herança que está proposta para você. Embora no presente, embora agora você esteja por um breve tempo, pequenininho, porque a nossa vida aqui nessa terra é curta. Olha o que diz o Salmo 90. Meu Deus. Olha o que diz o Salmo 92, né? 92 ou 90? É 90. Que fala que os homens vivem 70, alguns chegam a 80, mas é com muito enfado. Salmo 90, verso 10. Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, em alguns, chegam a 80. Neste caso, os que chegam a 80, o melhor deles é de canseira e enfado, porque tudo passa muito rapidamente e nós voamos. Então, o nosso tempo aqui nessa terra é muito passageiro, é muito pequeno. Então, aqui, Pedro diz para aquele povo que estava sofrendo, o povo que estava sendo perseguido: olha, embora agora, por breve tempo, você esteja sofrendo. Nesse tempo agora, vocês sejam contristados por várias provações. Embora agora vocês estejam tristes e angustiados. Embora agora vocês estejam enfrentando lutas e provações. Embora agora, nesse tempo, vocês estejam sendo angustiados, esbofeteados, amassados, criticados, apontados, questionados, ridicularizados. Embora agora vocês estejam sendo tratados dessa forma, exultem, pulem de alegria na herança que está proposta e reservada para vocês, porque ela não se quebra, ela não se corrompe, ela é certeza. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Quando é que a nossa fé... Injustiçados, Thalita, exatamente. Quando é que a nossa fé é provada? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Não é lindo esse louvor? Quando é que a gente tem a fé provada? Quando a gente está passando por desertos e mares, por vales, por situações difíceis. Quando é que a nossa fé é provada? Quando a gente está sendo apontado, apertado, esmagado, martirizado, injustiçado e perseguido. Era o que Pedro dizia para aquele povo cristão, povo de Deus. Rompa em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Errei, né? Não. Vou plantar e colher. Vou lutar e vencer. A cada dia vou viver rompendo em fé. Troquei a música, né? Mas enfim. E o que acontece? Como é que você prova o valor da sua fé? Passando por luta. Então, Pedro estava dizendo para aquele povo: agora vocês estão sendo contristados, agora vocês são esmagados, agora vocês são esbofeteados, mas rompa em fé, rompa em fé, rompa em fé, rompendo em fé.
ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E aí, confirme o valor da vossa fé. Confirma o valor da tua fé, sunamita. Deus acima de tudo, minha amiga Suelen Edilane. Qual o valor da sua fé? A gente prova a nossa fé no meio do fogo. A gente prova a nossa fé, Ana, no meio da tempestade. A gente prova a nossa fé no meio do problema. A gente prova a nossa fé no meio da injustiça. Se você está sendo injustiçado, glorifica a Deus, porque você está sendo, amado por Deus. Está sendo perseguido e injustiçado, é porque Deus está na sua vida. Se você não estivesse sendo perseguido e injustiçado, alguma coisa errada não estava certa. Mas se você está sendo perseguido, injustiçado e apontado, invejado, está sendo invejado, é porque você está no caminho certo, gente. A árvore de bons frutos, ela chama a atenção. Ela chama a atenção. Os bons frutos chamam a atenção. Então é por isso. Aí aqui Pedro diz, para que uma vez seja confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, a sua fé vale muito mais do que ouro. Confiar em Deus vale muito mais do que ter ouros. Confiar em Deus é o próprio ouro. Confie em Deus, porque Ele vai trazer para a tua vida tudo o que você precisa. Confie em Deus, porque Ele está provando a tua fé. E está provando a tua fé para que você seja aprovado. O valor da sua fé, que é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo. Você não diz aí, eu quero fogo, eu quero fogo. Sabe o que é fogo? O fogo queima. Quando vem o fogo, ele queima os nossos pecados. Quando vem o fogo, ele queima os nossos achismos. Então, na realidade, o fogo dói. O fogo dói, gente. O fogo traz a verdade. O fogo queima o que pode ser queimado e deixa o que não pode ser queimado. O fogo arranca tudo que não presta. É isso que o fogo faz. Então a nossa fé, ela é provada no fogo. A nossa fé é provada no fogo, para que ela seja firme, para que a nossa fé seja valorosa, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja confirmada. Exatamente, Alan. O fogo purifica. O fogo limpa tudo que é sujo, limpa e destrói tudo que deve ser destruído, ou seja, o fogo vem tirar os nossos pecados. O fogo vem nos mostrar quem nós somos e vem arrancar de nós os nossos pecados e nos purifica de todo o pecado. Nos lava de todo o pecado, nos arranca de todo o pecado. É isso que o fogo faz. E, para terminar, a nossa fé é provada no fogo, e a fé que é provada no fogo, ela redunda, ela acaba em louvor. A fé que passa pelo fogo, ela se transforma em louvor, para a glória e honra e revelação de Jesus Cristo. Então a fé que é provada no fogo, ela mostra qual o valor que ela tem. Qual o valor da sua fé? Eu queria que você vá embora hoje pensando nisso. Qual o valor da sua fé? É isso mesmo, a Suelen. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. A gente vai ler depois, é isso mesmo. Tá aqui nesse livro de Pedro, 1 Pedro 2,19. Olha que forte isso. É louvável que você sofra injustamente por causa de Deus. É lindo que você sofra injustamente por causa de Deus. Você pensa que nesses dias nós não estamos passando por provações? Nós não estamos sendo provados e tentados, apontados, questionados, criticados? Sim, estamos todos. Mas Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. A nossa fé, ela é provada no fogo para ser aprovada. A nossa fé é valorosa. Pedro está dizendo para aquele povo, sabe de quem que vocês são filhos? Vocês são filhos de Deus, que deu Jesus Cristo para morrer naquela cruz. E Jesus Cristo morreu naquela cruz para que vocês tenham uma viva esperança. E para que vocês se lembrem, ei, povo cristão, povo de Deus. Pedro falava para o povo de Deus, estou falando para você que é povo de Deus. Lembra de quem você é filho. Lembra quem é o teu pai. Lembra do que ele te prometeu. Lembra que a tua esperança tem que estar viva. Lembra que a tua fé é provada no fogo para que ela seja valorosa. Lembra que o teu Deus é galardoador. Lembra que o teu Deus é recompensador. Lembra que hoje você luta e hoje você passa por provação, mas amanhã você canta o hino da vitória. Tem um louvor agora para eu terminar que diz: e você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus.
Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. E rompa em fé. Não se esqueça de romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus te dá a chance de crescer mais. Sua fé está sendo provada no fogo, Deus está te dando chance de crescer. Você vai crescer ainda mais. A sua fé vai ser ainda mais visível. Eu oro assim hoje. Assim eu oro hoje. Que em nome de Jesus, a sua fé seja viva, a sua esperança seja tão viva que as pessoas olhem e fiquem assustados com essa esperança, Josi, Vivi, Cássia. Que olhem e vejam essa esperança e fiquem pasmos com o poder de Deus sobre a sua vida. Que olhem para você e vejam que a tua fé é valorosa, Maria. Que vejam, Oliveira, que a tua fé, Joyce, é viva. Que a tua fé e tua esperança ela é muito mais preciosa que ouro. Que ninguém vai arrancar de você essa fé. Que ninguém vai tirar de você essa fé. Que ninguém, Júlio, ninguém vai tirar de você, meu amigo pastor Rolim, que entrou agora. Ninguém vai tirar de você essa esperança. Ninguém, falem o que quiserem falar, façam o que quiserem fazer. Ninguém vai arrancar de você, Bebel, a fé que Deus te deu. Confia nessa fé de Deus, olha para Jesus. Olha para Jesus. E cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E tem outro que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. É isso que Pedro está dizendo. É isso que Pedro está dizendo. Não olhe as circunstâncias. Embora agora vocês estejam preocupados, tristes e angustiados, lembra da promessa que foi feita para você. Essa promessa não é só para a vida eterna, não. Deus também tem promessas para cumprir aqui, nessa terra, na nossa vida. Não olhe as circunstâncias. Olha para Jesus. Que Deus te abençoe. E lembra que a sua fé está sendo confirmada. A sua fé está sendo valorosa. Mãe, a sua fé é valorosa. Maria, a tua fé é valorosa. Alain, a tua fé é valorosa. E ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, Josi. Mesmo apurado no fogo, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, Rose, Vivi e Estela. Deus abençoe vocês. Ora aí, gente. O nome do livro, primeiro que eu falei, é Temperamentos Transformados. Temperamentos Transformados. Leia, é maravilhoso, viu? Até quinta que vem, lembrando que eu fiz hoje porque o de ontem não salvei. Orem agora comigo, comentem depois que eu postar, enviem para alguém e, por favor, orem para que eu consiga postar essa live. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até quinta que vem, ao meio-dia.